Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E eu estou gravando esse vídeo, ele é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo durante todo este ano, em conjunto com o calendário de leitura bíblica anual. De acordo com esse calendário, que a nossa igreja está se propondo a ler a Bíblia inteira, sempre que surge um novo livro, nós gravamos um novo vídeo para explicar um pouquinho sobre quem é o autor do livro, do que está sendo tratado, uma estrutura básica e palavras-chave para a gente entender o livro. Mas principalmente a nossa intenção ao gravar esses vídeos é te encorajar, te motivar na leitura da Bíblia, porque nós acreditamos em todo o nosso coração que o nosso Deus é um Deus que quer ser conhecido e que se escolheu ser conhecido através da revelação da palavra, da escritura sagrada. Então, quando você lê a Bíblia, é o caminho para você poder encontrar com Deus e conhecê-lo cada dia mais. Nós estamos nos Evangelhos agora. No vídeo anterior nós falamos sobre o Evangelho de Mateus e hoje a gente vai falar do menor dos Evangelhos, o Evangelho de Marcos. Embora seja o menor dos evangelhos, há uma grande possibilidade, estudiosos se acreditam, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e por isso Marcos acabou se tornando, o evangelho de Marcos acabou se tornando referência para os evangelistas Mateus e Lucas, pois muito daquilo que está escrito no evangelho de Marcos é citado por Mateus e por Lucas também. Marcos não era um discípulo original dos 12, do grupo dos 12 de discípulos de Jesus, né? Ele não foi testemunho ocular do ministério de Jesus. Por isso acredita-se que o que Marcos escreveu como fruto de sua convivência com o apóstolo Pedro, esse sim, testemunha ocular dos acontecimentos do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos leva o nome do próprio autor. O nome Marcos significa defesa, guerreiro ou grande martelo. Acredita-se que esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos trata-se do mesmo João Marcos que nos é apresentado no livro de Atos como um familiar de Barnabé, alguém que teve muita relevância no texto bíblico. No Novo Testamento aparece algumas vezes. Paulo mesmo, no final de sua vida, em 2 Timóteo capítulo 2, diz que Marcos é muito útil ao ministério. Então, estamos falando de alguém que foi discípulo de Pedro, muito útil ao ministério do apóstolo Paulo e que nos deixou esse evangelho, né? Marcos parece escrever para apresentar aos romanos quem é Jesus. Porque em Marcos, diferente dos evangelhos, em Marcos encontramos muitos termos em latim. Então isso nos faz pensar que o público-alvo de Marcos eram os romanos, e Marcos vai apresentar Jesus como o servo do Senhor, um servo que é conquistador, mas também é sofredor, mas também é triunfante. E no Evangelho de Marcos, Jesus está todo o tempo em ação, está servindo, está agindo, está curando, está ensinando. Então é um evangelho curto, mas já começa com muita ação, com Jesus já atuando, abençoando vidas. Então por isso, uma boa palavra que nós poderíamos resumir o Evangelho de Marcos seria a palavra servo. E um versículo bom para resumirmos todo o Evangelho de Marcos seria Marcos capítulo 10, versículo 45, palavras de Jesus dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio ao mundo para servir. Por isso que esse é o Evangelho do servo do Senhor. Marcos nos apresenta Jesus como servo do Senhor. Um evangelho que também tem uma estrutura muito simples. Marcos, de uma maneira muito interessante, são 16 capítulos. Em 16 capítulos, nós temos a seguinte estrutura desse evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos os 3 anos de ministério de Jesus. E esses 3 anos
Marcos dá muita ênfase sobre os acontecimentos na Galileia, o que Jesus fez e ensinou e falou na região da Galileia. Tem algumas passagens que Jesus está passando por outras regiões, mas a ênfase de Marcos é o ministério de Jesus na Galileia, isso porque na Galileia é onde o ministério de Jesus ganha abrangência e popularidade. E a segunda estrutura do Evangelho de Marcos, capítulo 11 a 16, uma única semana. De 1 a 10, 3 anos de ministério de Jesus. De 11 a 16, a última semana de vida de Jesus. Capítulo 11 marca a chegada de Jesus em Jerusalém, que vai, no final daquela semana, Jesus iria então morrer pelos nossos pecados numa sexta-feira, e no domingo ele iria ressuscitar para que pudéssemos ter esperança de vida eterna. É assim que o Marcos organiza seus pensamentos. Então, pensando nessa primeira estrutura, do capítulo 1 ao capítulo 10, o Evangelho de Marcos, diferente de Mateus e Lucas, por exemplo, não começa com uma genealogia. Não começa falando das origens de Jesus, de quem que ele era filho, qual que era a sua descendência. Não. Marcos decide começar seu evangelho dizendo que o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é conforme a promessa de Isaías. Ele já começa então respaldando que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, e ele faz uma relação com o texto de Isaías que fala da chegada de João Batista como um mensageiro que prepararia o caminho para Jesus. Isso vai acontecer do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13, a preparação do ministério de Jesus. O batismo de João Batista e a tentação no deserto, que Jesus vence o tentador. A gente parte para o segundo momento, ali ainda nessa estrutura, do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 2, versículo 12, nós vemos a autoridade de Jesus demonstrada em poder. Então Jesus, ele chama seus primeiros discípulos e concede a eles poder para proclamar a mensagem do reino de Deus. Vemos Jesus expulsando demônios, Jesus curando enfermos, Jesus curando um leproso, capítulo 1, versículo 40, Jesus curando um paralítico. Então, Jesus inicia seu ministério com uma demonstração do poder que o Messias deveria ter, a autoridade que recebe de Deus Pai, e assim anuncia o reino de Deus com poder, como um conquistador, como um representante de um reino maior. Entramos num segundo momento, então, capítulo 2, versículo 13. Agora essa mesma autoridade poderosa será vista em palavras. Do capítulo 2 ao versículo 13 até o capítulo 4, versículo 34, temos grandes ensinamentos de Jesus. Jesus agora passa a pregar muito. Ele chama Levi, ele é interrogado sobre jejum, ele prega a questão sobre o sábado, ele é acusado porque não lava as mãos para comer, e ele vai explicar que o que torna o homem impuro não é o que está dentro do homem, mas o que sai do coração do homem. E aí então, um dos textos, uma das maiores pregações de Jesus, capítulo 4, a parábola do semeador, e Jesus está ensinando por parábolas no capítulo 4, e seus ensinamentos encerram o capítulo 4, essa autoridade demonstrada com poder, com palavras, termina no capítulo 4, versículo 34. Capítulo 4, versículo 35, temos uma nova divisão, que é então a expansão do ministério de Jesus. Aqui ele começa, multidões começam a segui-lo como nunca antes. Jesus, ele multiplica os pães, ele vai curar o endemoniado na região de Gadara, ele vai curar a filha de Jairo, e o ministério de Jesus começa a se desenvolver, então ganha uma grande proporção até o capítulo 8, versículo 26. Quando a gente chega no capítulo 8, versículo 27, Jesus está em Cesareia, e aqui parece que é uma transição, porque Jesus fala, ele questiona os discípulos, quem que a multidão que o seguem diz que ele é. Alguns dizem que ele é João Batista, um dos profetas. Então Jesus muda o foco da pergunta, ele não quer mais agora saber quem os outros que estão rodeando dizem quem ele é, mas aquele grupo que está caminhando com ele, quem que tem um relacionamento íntimo e profundo com ele, diz que ele é. E a declaração de Pedro, tu és o Cristo, a partir desse momento,
Dessa declaração de Pedro, capítulo 8, versículo 29, há uma transição. É nesse momento, então, nós lemos no capítulo 8, versículo 31, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto em 3 dias, depois ressuscitasse. É a partir desse momento que os olhos de Jesus começam a virar para Jerusalém e ele começa a uma caminhada para Jerusalém. Do capítulo 8, então, versículo 27, que é essa conversa onde Pedro confessa que Jesus é o Cristo, até o capítulo 10, versículo 52, Jesus está a caminho de Jerusalém. É aqui no capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, versículo 52, é o último ano de ministério de Jesus. Porque quando a gente chega no capítulo 11, Jesus está entrando em Jerusalém. Ele está chegando durante o início da semana, o domingo, que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Pessoas espalham ramos no caminho que Jesus vai trilhar, e ele é recebido com gritos, com aclamação, com canções. As pessoas diziam, capítulo 11, versículo 9, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. É assim que Jesus chega domingo em Jerusalém, com grande festa, capítulo 11. É uma entrada que até os títulos que tem nas Bíblias é a entrada triunfal. Jesus entra triunfantemente como um rei, e ele é recebido como os reis eram recebidos quando voltavam de vitórias de guerra. Assim começa a última semana de vida de Jesus, com grande celebração. Capítulo 11, então, versículo 12, até o capítulo 13, versículo 37, nós temos acontecimentos que se dão naquela semana, muitos deles em torno do templo. Jesus é questionado, ele tem uma atuação no templo, ele está conversando, dialogando, ensinando no templo. Inclusive o discurso apocalíptico e escatológico, capítulo 13, os discípulos chamam a atenção de Jesus para os detalhes do templo, e a partir desse momento Jesus faz uma pregação sobre isso, ensinando seus discípulos sobre o fim dos tempos. Que ele diz que não ficariam pedra sobre daquele lugar, e ele começa a falar do fim dos tempos. Quando a gente chega no capítulo 14, nós estamos nos últimos dias de vida de Jesus, porque diz capítulo 14, versículo 2, que faltavam 2 dias para a Páscoa. Possivelmente a gente está ali aqui quarta-feira daquela semana que domingo de Ramos ele chegou triunfante. E aí então Jesus é ungido em Betânia. Na quinta-feira ele vai fazer a ceia do Senhor. Ele vai no final daquela noite ele vai para o Getsemane orar. E aí então naquela madrugada de quinta para sexta Jesus é preso. Capítulo 14, versículo 43, ele está diante do Sinédrio, capítulo 14, versículo 53, e aí temos aquela história fatídica de Pedro negando Jesus, capítulo 14, versículo 66, e diz o capítulo 15 que então de manhã bem cedo, ou seja, manhã de sexta-feira, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos e os mestres da lei chegaram a uma decisão. Amarraram Jesus e entregaram a Pilatos, o governador, que eles desejavam que julgassem a causa de Jesus e o condenasse à morte. Capítulo 15, então, nos dá todos os desdobramentos daquela manhã de sexta-feira de Páscoa, até que por volta das 9 da manhã, Jesus é crucificado, e diz Marcos capítulo 15, versículo 33, que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus ele dá um brado, e ali então ele vem entregar a sua vida. Jesus ele morre aqui, capítulo 15, versículo 37. Jesus com um alto brado expirou. É nesse momento que Jesus morre, por conta dos meus pecados, por conta dos seus pecados, para que a gente pudesse ter o perdão dos pecados, fôssemos reconciliados com Deus e pudéssemos ter vida eterna. Aí acontece o capítulo 16. Capítulo 16, então, o último acontecimento do Evangelho de Marcos.
Jesus ressuscita no domingo pela manhã e ao ressuscitar vence a morte, vence o pecado, vence a desesperança, enche nosso coração de alegria, porque se Ele vive, nós também viveremos, graças à vitória dele na cruz. E antes de subir aos céus, ele deixa a missão para os seus discípulos. Todo aquele que crê em Jesus recebe não apenas o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna, mas como recebe também uma incumbência, a missão. Capítulo 16, versículo 15 diz: vão pelo mundo todo. Jesus não diz fiquem, ele diz vão. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a segunda ordenança de Jesus, assim como ele ordenou a ceia, ele também ordenou a missão também, o batismo e a missão a proclamação por todo mundo, onde quer que estejamos indo, que preguemos o evangelho. Quando a gente lê esse curto evangelho, um evangelho de muita ação, não dá tempo de parar. A gente pode tirar tantas lições preciosas. Eu reservei algumas aqui para nossa conversa finalizando esse vídeo. A primeira delas é que nós podemos, ao observarmos Jesus em ação no Evangelho de Marcos, nós vemos como que a vida de Jesus era intencional. Jesus entende que precisava viver para a agenda de Deus. Então, Jesus abria sua agenda diária e todos os compromissos de Jesus dizem a respeito à agenda de Deus, da proclamação do reino. E se a agenda de Jesus era assim, a nossa não pode ser diferente. Nós também vivemos a serviço do reino, somos servos do reino de Deus e a nossa agenda tem que estar sincronizada com a agenda de Deus. É isso que o Evangelho de Marcos nos ensina. Outra lição importante, essa é a mais desafiadora, porque Jesus é rei, mas sendo rei, veio ao mundo como um servo sofredor e veio ao mundo para servir. Se Jesus é rei e como rei serviu, qual deve ser a nossa atitude como súditos desse rei? No mínimo, uma atitude semelhante, de serviço, de viver em função de abençoar outras vidas. E por fim, quando nós reconhecemos Jesus como servo do Senhor, nós conseguimos compreender poder na simplicidade, humildade na grandeza e vitória marcante em aparentes derrotas. Todos pensavam que tinham derrotado Jesus quando ele foi crucificado, mas o que para muitos era símbolo de derrota, na verdade foi a maior vitória, porque na cruz, aqueles que pensavam que Jesus tinha sido derrotado, na verdade ele triunfou. O Rei dos Reis se vestiu de servo para salvar a todos, aqueles que nele confiam e colocam a sua esperança. Não sei se você já teve essa oportunidade de colocar toda a sua esperança em Jesus. Talvez você está assistindo esse vídeo só para fazer isso, para dizer pela primeira vez ou para dizer mais uma vez: Jesus, eu confio em Ti, eu quero Te entregar minha vida, Te receber como meu Senhor e Salvador e confiar que o Senhor vai conduzir minha vida daqui até a eternidade. Esse é mais um vídeo da série Conhece Sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo sua Bíblia, você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu te vejo daqui a alguns dias para falarmos do Evangelho de Lucas. Até lá, que Jesus te abençoe grandemente. Um grande abraço, tchau.